Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico deste sábado está começando agora e hoje você confere uma discussão sobre conciliação, mediação e arbitragem e de que forma essas ferramentas extrajudiciais para a solução de conflitos contribuem para a promoção da cidadania. Encarar um processo judicial e ter paciência de aguardar por tempo indefinido a solução do problema ou agilizar essa solução mediante um acordo. Para ajudar a esclarecer sobre as vantagens da conciliação, nós convidamos para a conversa de hoje o juiz e coordenador do Centro de Conciliação e Mediação de Campina Grande, Bruno Azevedo, e o professor de Direito da Facisa, Tiago Azevedo, também presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Paraíba. Boa tarde, professores. Agradecemos a presença dos senhores aqui no Tema Jurídico da Facisa. Como a gente sempre faz no programa, antes de iniciarmos a conversa, vamos acompanhar uma reportagem que eu fiz lá no Centro de Conciliação e Mediação aqui de Campina Grande, que é mantido pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, a Facisa. Lembrando um pouquinho, desde que foi criado em 2010, o centro já acompanhou cerca de 600 pessoas. O órgão atende principalmente casos de direito comercial, civil, direito de família, de propriedade e do consumidor. Vamos acompanhar. Dentro da sala estão dois vizinhos tentando resolver um conflito, acompanhados por um mediador relator, um mediador assistente e duas testemunhas. Eles são convidados a restabelecerem a comunicação e chegarem a um acordo. Depois de muita conversa e a ajuda dos mediadores, o resultado é positivo. Com a palavra, uma das partes. A gente chegou no conceito que deu para resolver. Está sendo muito proveitoso, principalmente para mim. Acho que a outra parte também gostou, entendeu? E acho que isso dia a dia vem somar e trazer bom resultado. Estamos no Centro de Conciliação e Mediação de Campina Grande. Localizada na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, a instituição existe há 2 anos e é o resultado de uma parceria entre a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, a Facisa, o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no estado. Nós temos contribuído de forma relevante para que o Poder Judiciário desafogue ou pelo menos minimizar os efeitos dessa busca pela justiça, que não ocorre não só no Poder Judiciário propriamente dito, mas a justiça se faz por outros meios, como está sendo feito aqui nesse Centro de Conciliação. Os acompanhamentos são gratuitos e divididos em 2 formas. O procedimento, que é quando o caso pode ser resolvido dentro do próprio Centro de Conciliação e Mediação, ou o atendimento, que é quando o caso precisa ser encaminhado para outro espaço jurídico. Somando procedimentos e atendimentos, no ano de 2010 foram 225, em 2011 277 e de janeiro a abril deste ano já foram 109. Como é a participação dos alunos dentro do Centro de Conciliação e Mediação? Na realidade, eles são a máquina, são eles que fazem funcionar a Câmara de Conciliação na realidade. Eles são alunos da instituição, da Facisa, no caso, que comparecem aqui à Câmara, fazem uma inscrição e aí nós preparamos eles e daí sim eles iniciam e participam efetivamente, na realidade eles realizam as conciliações. Alunos como Isadora do 5º período e Roxane do 9º, companheiras no trabalho de mediação e conciliação. A conciliação é a melhor forma de buscar um acordo e, além disso, esta Câmara, o principal objetivo é a resolução do conflito com as pessoas, existente entre as pessoas. Eu acredito que ajuda na parte que no judiciário qualquer processo demanda muito tempo e o nosso principal objetivo é resolver de forma rápida e célere os problemas e os conflitos das pessoas, buscando a melhor solução. Como é que essa oportunidade de estar estagiando aqui no Centro de Conciliação lhe ajuda enquanto estudante? Ajuda muito nós que somos estudantes, porque aqui nós estamos no dia a dia. Então vão chegando vários casos, a gente vai sabendo lidar com certos casos, com certas diferenças, divergências das partes. Então a gente consegue ter uma postura diante do caso e diante até das pessoas que vêm, que nos procuram para uma conciliação. Se para quem estagia no local o aprendizado é intenso, para quem utiliza os serviços as vantagens são claras. Um exemplo é esta empresária, que diz ter alcançado a marca de 75% de sucesso nas mediações e conciliações que já participou no centro.
Eu acho que todo cidadão que está com alguma dificuldade, seja no aspecto particular ou jurídico, né, ou a parte empresarial, deve recorrer esse ao centro. Os interessados em utilizar os serviços oferecidos pelo Centro de Conciliação e Mediação de Campina Grande devem procurar o local de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, ou da 1 hora às 5h30 da tarde. Mais informações pelo telefone 3322-8434. Professor Tiago, inicialmente, acho importante de imediato a gente esclarecer qual a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem. A conciliação, Rodrigo, e a mediação são formas autocompositivas de solução de conflitos. Então, o conciliador é um terceiro imparcial, assim como o mediador, que tem a função de dialogar com as partes, utilizando técnicas adequadas para tentar fazer com que as próprias partes possam chegar a um entendimento que satisfaça o interesse de ambos. Já a arbitragem, ela vai um pouco além. A arbitragem ela é regulada por uma lei, a Lei 9.307/96, e essa lei ela dá poderes ao árbitro para que ele, além de buscar a conciliação, caso esta não venha a ser encontrada pelas próprias partes, ele possa decidir solucionar o conflito, e ele faz isso através de uma sentença, assim como faz o juiz. Nesse caso, o árbitro assume, diante das partes e diante do conflito, a postura de um juiz, como está disciplinado na própria lei de arbitragem, onde disciplina que o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Então, a diferença principal entre a arbitragem e a conciliação e a mediação é que, enquanto o conciliador e o mediador ele não pode impor a solução para o conflito, isso tem que ter origem na vontade das próprias partes. O árbitro, caso as partes não cheguem a um acordo, por poder outorgado pelas próprias partes, poderá sentenciar e solucionar o conflito. Qual o percentual de acordos que a gente tem conseguido alcançar no Centro de Conciliação e Mediação aqui de Campina Grande? Entre 90% a 95% dos casos submetidos. Então, é um índice bastante satisfatório e que demonstra quanto as formas extrajudiciais podem também ser caminhos de acesso à justiça. Hoje temos conciliação na esfera da Justiça Federal, estadual, temos até programas de conciliação pré-processual. Os senhores acham que estamos vivendo uma onda de conciliação? Sem dúvida, inclusive o próprio CNJ, o próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão maior administrativamente do Poder Judiciário, tem na conciliação a sua principal política pública. E isso a partir da Lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem, e agora também com projetos como Conciliar é Legal, como o projeto Pacificar, instituído pelo Ministério da Justiça, são esforços que o próprio Poder Judiciário e demais poderes, como o Poder Executivo, tem feito tentando resgatar essas formas de acesso à justiça que existem antes mesmo do próprio Poder Judiciário. Então, a ideia da gente mostrar à população de que existem outros caminhos que levam à justiça. Porque o Poder Judiciário hoje em dia, Rodrigo, isso é uma de suas principais causas da morosidade, o excesso de formalismo, o alto custo. Hoje, perante o Poder Judiciário, nós temos tramitando cerca de 90 milhões de processos para cerca de 190 milhões de habitantes. Significa praticamente que a cada 2 habitantes, um tem uma ação perante o Poder Judiciário. Como é que está aqui na Paraíba, professor Bruno, a questão do acesso à conciliação? Agora, chegando ao nosso território mesmo estadual. O Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo agora a resolução 125 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que cada tribunal do país tenha um núcleo de conciliação. Então, o Tribunal de Justiça da Paraíba já tem o seu núcleo, que é coordenado pela desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. E aí é missão desse núcleo desenvolver as políticas públicas, as estratégias no âmbito do Tribunal de Justiça para popularizar e divulgar a conciliação, a mediação e a negociação, para que as
pessoas, para que o povo em geral tome conhecimento desses mecanismos e veja que nem todo caso, nem todo tipo de matéria precisa levar ao Poder Judiciário. Hoje eu lhe dou um dado muito emblemático. O juizado especial, que foi criado, como o povo conhece, o juizado de pequenas causas, como o povo chama, que foi criado para tornar o Poder Judiciário mais próximo do povo, para agilizar aquelas causas mais simples, hoje já está completamente esgotado. Em João Pessoa, já está marcando audiência de conciliação, que é a primeira audiência no juizado especial, para 2014. Então, veja, o próprio juizado especial já esgotou a sua fórmula. A gente vê nessa sua fala, nesses seus dados, professor, a importância do Centro de Conciliação e Mediação aqui de Campina Grande. Seria uma dessas estratégias, não é isso? De tentar sanar essa grande dificuldade? Sem dúvida. É isso que o Tribunal de Justiça, através do seu núcleo, tem agora propagado esses ideais e buscado a participação, parcerias com instituições como a Facisa, que tem um curso de Direito já há mais de 10 anos, que é bem qualificado, bem ranqueado, bem avaliado pelo MEC, e aí mostrou mecanismos favoráveis para desenvolvermos aqui em Campina Grande essa parceria. E tem no Centro de Conciliação e Mediação, lá na Avenida Rio Branco, um ambiente favorável e satisfatório, devidamente estruturado para atender a população e mostrar ao povo em geral esses outros caminhos de acesso à justiça. Agora, professor Tiago, a gente vê também que existe essa cultura da conciliação. Todo mundo está vendo com bons olhos, quem trabalha na área jurídica está vendo com bons olhos esse aspecto da conciliação, a oportunidade de utilizar a conciliação como instrumento. Todos os advogados estão incentivando. Como é que está a aceitação da conciliação no geral? É necessário esclarecer inicialmente que durante anos vivemos uma cultura da sentença. Isso foi fomentado durante décadas em nosso ordenamento jurídico. Hoje a nossa principal tarefa é levantar a bandeira da pacificação. E é necessário uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Isso vem sendo trabalhado pelo próprio Poder Judiciário e também pela OAB. A OAB ela tem se preocupado bastante com essa questão, inclusive lembrando aos advogados que o nosso próprio Código de Ética estabelece que é dever do advogado estimular a conciliação e prevenir a instauração de litígios. Então, nosso comportamento, antes de ingressar com o processo, deve ser sempre de procurar a parte contrária, de buscar o diálogo. O processo tem que ficar apenas para aquelas situações que são extremamente onde ele é extremamente necessário. E a OAB e Paraíba, nesse caso, também é exemplo, assim como o Tribunal de Justiça, e firmou de modo pioneiro um convênio de cooperação técnica com a Facisa para a instalação de uma Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraíba. Hoje a Facisa também é parceira da OAB, assim como do Tribunal de Justiça. E juntos, porque isso não é uma luta do tribunal, nem uma luta da bandeira da OAB, nem da Facisa, a nossa intenção é que, trabalhando junto, possamos facilitar o acesso à justiça e solucionar os problemas da sociedade de modo mais rápido e eficiente. A gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco você fica sabendo em quais casos é possível recorrer à conciliação e quais os custos do serviço.